Seja membro do canal. Tenha acesso a lives exclusivas com parlamentares, direto dos corredores de Brasília. Eu queria saber, para começar, Rogério, qual que é a sua leitura do relatório da PF entregue hoje ao STF e comparando com o relatório que vocês concluíram aí da CPMI, né? O que que a gente pode olhar para um, para outro e ver de diferenças e semelhanças? Primeiro, então, uma boa noite para o Mídia Ninja, hoje com um sorriso mais largo do que o de costume. Afinal de contas, é dia de comemorar o indiciamento de Bolsonaro, do general Heleno, general Braga Neto, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, do deputado Ramagem, que foi deputado na CPMI, viu? Junto com os filhos de Bolsonaro, Carla Zambelli, que daqui a pouco deve entrar na fila também. Enfim, hoje é um dia de comemorar o resultado de um trabalho intenso da Polícia Federal. Jean, eu falei muitas vezes que Bolsonaro ia ser indiciado e que depois seria preso. Muita gente já não acreditava mais. Falar, no Brasil isso não acontece. Mas não tinha jeito de ser diferente. Trabalho e o que nós vimos na CPMI do golpe, na CPMI do 8 de janeiro, Câmara e Senado, não dava outra. Era muito claro todo o trabalho que eles fizeram para essa tentativa de golpe. E nós pegamos uma cronologia que veio desde 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro fez aquele pronunciamento que não mais acataria ordens do Supremo, lotou Brasília e esperava ali já um golpe. Então, eles vêm planejando isso pelo menos desde 2021, tendo Bolsonaro à frente. Depois entraram todos esses elementos que agora está ficando claro e que nós já tínhamos detectado. Por exemplo, os tais kids pretos, a Força Especial do Exército, que era quem ia fazer na prática que o golpe se efetivasse, porque são forças treinadas e que estavam, inclusive, para o próprio dia 8 de janeiro, escaladas para chegar em Brasília. Isso só não aconteceu porque o presidente Lula não permitiu que Mauro Cid, ele mesmo, tomasse posse como comandante das Forças Especiais em Goiânia, porque para lá Bolsonaro tinha enviado ele antes de fugir para os Estados Unidos. Então era um golpe completamente planejado. Tinha os financiadores, tinha os executores, tinha os kids pretos, tinha os generais do Exército e tinha o Bolsonaro, que a tudo comandava. Eu acho que o relatório da Polícia Federal, com muito mais provas do que nós tínhamos, mas ele segue essa linha. Quando a PGR fizer a denúncia, e a PGR vai fazer essa denúncia, não tem como não fazer, porque as coisas são muito claras. Quando ela fizer a denúncia, ela vai incluir ali também o roubo das joias, que é um outro inquérito que a Polícia Federal já entregou anteriormente, e a falsificação do cartão de vacina. Então, a dosimetria, que nós fizemos o cálculo de 29 anos de prisão pela CPMI para o Bolsonaro, ela está chegando hoje com os crimes imputados pela Polícia Federal a 23 anos. Mas ainda faltam as joias e o cartão de vacina. Então, ele vai chegar por aí, perto de 29 anos de cadeia para Bolsonaro. E nós vamos ter que, evidentemente, discutir também que 8 anos de inelegibilidade é pouco para quem tentou dar um golpe no Brasil e articulou esse golpe. E aí, Rogério, eu queria comentar um fato específico que foi uma notícia que repercutiu aí na terça-feira, que é especificamente essa tentativa de assassinato, esse plano para assassinar Lula, Alckmin e também Moraes, e talvez o Dino, né? Ainda não se sabe se essa quarta pessoa é realmente o Flávio Dino, mas esse é um elemento novo, né? Na CPI a gente não tinha visto com exatidão essa coisa e é um plano que chegou muito perto mesmo de ser executado, né? Os militares ali fizeram uma campana na casa de Moraes, inclusive, enfim, como que você vê esse fato específico Bem, aí, que é um fato novo? bem lembrado, já é um fato novo, novíssimo. Isso não estava no nosso radar.
a gente sabia que estava vinculado à quebradeira, o fogo e a tentativa de ocupação da Polícia Federal no dia 12, que foi o dia da diplomação do presidente Lula, que estávamos todos lá comemorando em Brasília e ele já armando o golpe. Aquelas pessoas que estavam em frente ao Exército foram para lá. Isso a gente já sabia. Agora, que havia uns kids pretos já para fazer execução de morte por envenenamento do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, e estourar Alexandre de Moraes, porque tinham as armas, né, que eles falavam, que eles agora, as armas que vieram à tona eram armas de lança-rojão, lança-foguete. Então, era a arma que podia estourar o Supremo Tribunal Federal, para você ter uma ideia. Armas pesadíssimas. Então, isso nós não sabíamos. Ou seja, se a gente já achava que por um triz eles não acabaram com a democracia brasileira, agora a gente não tem dúvida. Aquele negócio que nós denunciamos na época também, que os sujeitos estavam lá para colocar bomba no aeroporto de Brasília, que muita gente achou que aquilo era apenas pessoas solitárias, não. Eles estavam também orientados pelos kids pretos, isso nós já sabíamos também. E agora vem esse outro que joga bomba no Supremo. Então, eles vão cada vez mais radicalizando. Então, me parece óbvio hoje, e é isso que vai prevalecer no país, no Supremo Tribunal Federal, que essas pessoas, incluindo Bolsonaro, não podem ficar impunes. A impunidade os levaria a, toda vez que forem contrariados, a armarem golpes. O fato de ter sido dada anistia aos militares que fizeram a ditadura de 64 durar 21 anos, aquela anistia os colocou muito poderosos. Hoje é preciso destrinchar tudo que está no Exército, na Aeronáutica e na Marinha, que fazem parte dessa ideia golpista, e retirar-os de lá. As Forças Armadas agora têm que necessariamente ter também uma limpeza no sentido de ser uma força armada que defendem a Constituição e não governos autoritários como foi o governo de Bolsonaro. Eu acho que é uma lição importantíssima, que é um momento histórico no Brasil. É um momento realmente de se comemorar que a gente está tendo coragem e está tendo força política e instituições fortes para poder fazer aí também uma ida ao passado e fazer finalmente justiça, né? Para que a democracia no Brasil não se arrisque como se arriscou agora nesse 8 de janeiro e nesse todo esse processo. E, Rogério, a gente sabe que hoje foi a entrega do relatório da PF para o STF, é, concluindo aí esse inquérito, mas a gente tem um caminho ainda, né, jurídico para cumprir, para que, de fato, essas pessoas venham a ser julgadas e, eventualmente, culpabilizadas ou inocentadas. Como que você vê aí esses próximos passos, né? Vai passar pela PGR, depois vai voltar para o Supremo, enfim. Como que você vê esse trâmite e o que que as pessoas podem esperar aí nos próximos meses? A denúncia relativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro tem que ser feita pela PGR. E eu creio que isso não deve demorar. Nós estivemos outro dia com o procurador-geral Paulo Gonet, e ele estava esperando exatamente este inquérito da Polícia Federal, porque ele já tinha os outros dois que eu falei, joias e falsificação do cartão de vacina. Esse era o terceiro. Então, ele já está de posse dele. Então, eu creio que um estudo disso não pode ser mais do que um mês para que o PGR represente essa denúncia. Mas é bom que a gente fique atento, porque existe ainda uma certa base social que dá guarida no Brasil a estes golpistas e neofascistas. Então, o povo brasileiro tem também que se mobilizar. Em Belo Horizonte, centrais sindicais estão chamando um ato no dia 12 de dezembro para que a gente faça já uma grande manifestação para pedir que esse processo seja integral, que não haja anistia para os golpistas. Eu estou apresentando hoje na Câmara também um pedido de uma frente parlamentar em defesa da democracia. E nessa frente parlamentar, a nossa ideia é dar guarida, fazer
audiências públicas, para demonstrar tudo isso que está no relatório da Polícia Federal, da ciência ao público, para que a população possa se mobilizar. E estou apresentando também, aliás, já apresentei, um projeto de lei complementar ampliando a pena para inelegibilidade dos que tentaram ou tentam fazer golpe de Estado, colocando como 21 anos a inelegibilidade, que é o tempo que durou a ditadura militar. Em geral, a inelegibilidade são 8 anos, mas isso é para crime de improbidade administrativa. Crimes como esse, de acabar com o processo democrático, tentar matar um presidente da República, a inelegibilidade tem que ser maior também. Então, em outras palavras, Jean, que é o tamanho que durou a ditadura. Eu acho que tem que ser exemplar nisso. Então, eu acho que agora é fundamental que a gente tenha mobilização social para garantir que realmente se efetive as prisões e as punições que têm que ser feitas. É hora do Brasil agora dar um passo à frente. Estou muito otimista com isso, mas é sempre bom alertar o nosso povo. Essas forças reacionárias e golpistas não param. Eu tenho dito que o bolsonarismo é uma vertente para o fascismo. Então vamos ficar de olho, vamos mobilizar, vamos garantir a democracia. Rogério, você. Não, e a gente tem também um projeto de lei que tramita na Câmara, que é dos bolsonaristas querendo anistiar aquelas pessoas que foram presas ali, enfim, aquelas pessoas que eram as pessoas, talvez, no fim da pirâmide deles, né, embaixo da pirâmide, que são as pessoas que foram lá quebrar. Eles falam que é uma lei para isso, mas com certeza eles tramam também de adicionar a cúpula ali no meio, né? E eu acho que com essas últimas notícias, as chances disso prosperar e caminhar ali dentro se enfraqueceram, né? Como que você vê isso? Como que você acha que a mesa diretora vai lidar com essa questão? Enfim, o Lira não se posicionou muito depois dessas últimas notícias, né? A chance, Jean, é zero. Esse projeto não prospera. Não se pode dar anistia para essas pessoas. É a mesma coisa você dizer, toda vez que tiver uma eleição, quem contestar o resultado da urna pode sair quebrando tudo que terá anistia futura. Então, isso não prospera. Agora, em todos os casos, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e o nosso líder, Odair, já solicitaram, Odair Cunha, ao Arthur Lira e à mesa diretora, para que esse projeto seja arquivado, principalmente por causa agora das revelações que nós vimos da Polícia Federal. Maravilha, Rogério. Você quer acrescentar alguma coisa, adicionar? A gente está chegando ao fim aqui. Eu agradeço muito pelo seu tempo, mas eu abro aqui agora para você se despedir e deixar aí suas palavras finais. Acho que é importante agora que seja passado isso tudo a limpo, sejam punidos os que tiverem que ser punidos, o Bolsonaro responda pela prisão, que é o que diz a lei, porque não tem a menor dúvida do que foi o papel dele como principal dirigente disso. E é preciso também que a gente aposte no Brasil, no crescimento do país, na divisão de renda, que a gente aposte num projeto para o Brasil que tenha também autonomia em relação aos outros países, que tenha soberania popular, que cuide do meio ambiente, que cuide da educação e da saúde públicas, que ao invés de destruir o Brasil com a força do mercado e a força de uma política reacionária e neofascista, que a gente amplie a democracia também do ponto de vista econômico, para melhorar a vida do nosso povo brasileiro, principalmente daqueles que precisam mais do Estado, os trabalhadores, o povo mais pobre. Então, estou muito otimista também com o Brasil. Eu acho que essa é a nossa função e eu acho que a mídia ninja ajuda muito nisso. Vocês estão de parabéns. Nunca deixaram de acreditar na luta e na organização do povo e também na disputa política e ideológica que passa pelos meios de comunicação. Parabéns aí à mídia ninja. Seja membro do canal. Tenha acesso a lives exclusivas com parlamentares, direto dos corredores de Brasília.